A gente fala sempre na abertura dos nossos webinars que por que a Martin existe. Nós existimos para propagar a excelência, para que as famílias prosperem e a sociedade progrida. Essa é a ideia. E a excelência em tudo que a gente faz, por onde nós estivermos, seja em produtos ou serviços, soluções personalizadas, e para que as famílias todas prosperem, não só as famílias dos funcionários Martin, dos colaboradores Martin, mas também dos nossos fornecedores, clientes, amigos e parceiros, né? E aí a gente tem certeza que com isso tudo a sociedade há de progredir. Todos os termos, todos os que a gente for falar aqui, as referências técnicas das aplicações estão nesses dois livros, no Foundations, que é o livro técnico de manuseio de material sólido a granel, né, editado e escrito pela Martin e seus colaboradores, baseado nas normas técnicas mundiais, no SEMA e em tantos outros livros, tanto de segurança quanto de aplicações de normas técnicas. E tem também esse outro livro, Foundations for Conveyor Safety, que é o livro voltado à segurança para transportadores de correia para manuseio de materiais sólidos a granel. Então, é sempre um conteúdo muito bacana e, ao final, a gente vai disponibilizar novamente os links para vocês fazerem o download gratuito desse material. Bom, sistema de limpeza. O que é uma limpeza eficaz? Como é que a gente faz isso, né? Não sei se vocês conseguem notar, mas olha aqui, o rolo tem mais material do que rolo nele, né? Cheio de material no chão aqui, material em toda a estrutura. Bom, é disso que a gente vai falar um pouco hoje, né? Em resumo, são esses tópicos: os requisitos para reduzir o material de retorno, expectativas dos sistemas de limpeza, como as emendas podem afetar um sistema de limpeza e algumas revelações sobre a limpeza da correia. Claro, algumas dicas, algumas regras gerais, isso que é importante, né? E é importante, a ideia disso tudo, dessa apresentação, desse webinar, é para que vocês reduzam a preocupação de limpeza e segurança relacionada a esse material de retorno, tá? Lembrando que o material de retorno é material, assim como nós já falamos em outra oportunidade, o pó é material. E os webinars que nós já fizemos anteriormente estão disponíveis lá no nosso canal do YouTube. Não esqueçam de dar uma conferida lá, quem não pôde assistir com a gente, né? Bom, antes de tudo, é importante nós falarmos dos principais problemas que reduzem a vida útil da correia num ponto de transferência. Por quê? Muitas pessoas enxergam o raspador de correia como um vilão que desgasta a correia, porque a lâmina fica ali em atrito com a correia o tempo todo. Não é verdade que o atrito gera um desgaste. Mas será que é o raspador que é o principal causador? Vejam, o alinhamento da correia é um dos principais pontos que gera desgaste ou redução de vida útil da correia, porque a correia vai estar desalinhada, vai derramar material, ela vai bater contra a estrutura e vai perder partes suas ou da estrutura. O diâmetro do tambor, se não for adequado, porque gera um esforço demasiado tanto na alma da correia quanto na sua carcaça, e isso gera fissuras, e as fissuras geram problemas posteriores, como pequenos desplacamentos da borracha, que o sistema de limpeza não consegue mais limpar, enfim, gera diminuição da vida útil. Tensionamento adequado da correia. Se for de menos, ela não atua como esperado. Se for de mais, nós podemos ter uma tensão ou cargas acima do limite de capacidade para a correia. Distância de transição, para evitar aquele excesso de tensão na borda da correia que deixa ela frouxa, deixa ela desnivelada, desalinhada, gerando também futuros problemas. Carregamento na zona de transição, que é difícil da calha-guia fazer a vedação, é difícil de ter um sistema de suporte adequado na zona de transição. O chute adequado para carregar o material centralizado na direção da correia receptora, na velocidade dela e com o menor impacto possível. O suporte da correia, seja com mesas de impacto, seja com cavaletes, com rolos de impacto, seja mesas de vedação, enfim, um suporte adequado tanto na carga quanto na extensão da calha-guia. A calha-guia em si, tanto com uma placa de desgaste para conter o material mais grosso, quanto com uma vedação adequada para segurar o material mais fino. Um sistema de limpeza, que é o que a gente vai focar hoje, não é? Também faz parte aí do ponto de transferência. E, por fim, um identificador de rasgo adequado para evitar uma consequência mais infeliz.
E a gente passou bem rápido por esses 11 itens, que são os principais pontos de redução da vida útil que se encontram num ponto de transferência, porque vocês podem conferir esse webinar que nós fizemos lá no nosso canal do YouTube. Se vocês forem lá no YouTube, colocar Martin Engineering Brasil, vai estar lá direitinho, e eu falei o Brasil em inglês, né? Martin Engineering Brasil. Vocês vão encontrar lá todos os webinars que nós já fizemos das últimas semanas, e aí vocês podem olhar com mais cuidado como aumentar a vida útil da correia, que trata em detalhe de cada um desses pontos e de 3 outros que não estão abordados aí. Vale a pena conferir. Bom, mas vamos falar então de sistema de limpeza, material de retorno. O que é o material de retorno? Material de retorno é todo aquele material que, quando a correia descarrega no ponto de transferência, eu vou até voltar aqui no slide anterior. Imagina, a correia vem aqui, ela descarrega nesse ponto de transferência. É todo material que não cai na sequência. Ele fica grudado na correia, na borracha, vamos dizer assim, no tapete, como alguns chamam, e volta durante o retorno da correia até lá o seu ponto de carga. E ele vai caindo ao longo do transportador. E quais são os problemas que o material de retorno gera? Bom, problemas com o alinhamento da correia, por exemplo, ou melhor, ele gera desalinhamento, né? Porque o material grudando no rolo de retorno muda o diâmetro e isso gera tensões diferentes que desviam a correia para um lado ou para o outro. Perda de lucros, porque o que está aqui embaixo é material que poderia ter seguido no processo e ser vendido, ser processado, ir para onde quer que fosse. Preocupação com a segurança, porque alguém vai ter que vir limpar, e esse ambiente normalmente é muito perigoso. Em muitos casos acontece a limpeza do ambiente de trabalho com as correias em funcionamento, e isso é um risco à segurança, né? Multas, por exemplo, se nós falarmos de um porto que esteja carregando um navio, o material de retorno vai cair direto no mar. Isso gera contaminação do meio ambiente e pode gerar fiscalização e multa dos órgãos ambientais. E falhas prematuras, tanto da correia quanto do equipamento. Esse rolete que era para durar algumas 1000 horas, talvez que dure menos, porque a contaminação do material vai fazer com que haja oxidação do seu corpo, ou travamento do rolamento, enfim, algum problema pode acontecer. Desalinhamento da correia que pode vir a cortar esse suporte, tem tanta coisa que pode acontecer. Então, o ideal mesmo é que todo o material que entrou na correia de um lado saia no ponto de transferência do outro lado, e para isso, um sistema de limpeza adequado é muito importante para evitar o material de retorno. Agora, o que é necessário para nós definirmos um sistema de limpeza? Vejam, aqui nós temos um exemplo bem bonito, né? É um ponto de transferência, não tem todo aquele chute, como nós vimos na imagem anterior, esse aqui não demanda tudo aquilo. Olha, o suporte da correia com mesa de impacto, mesa de vedação, cavalete entre as duas, calha-guia, vedação lateral, esse aqui tá bonito, hein? Carregamento fora da zona de transição, esse aqui tá, olha, nota 10, a gente poderia dizer. E aqui tem um sistema de limpeza. Então, ó, tem um material que cai aqui, tranquilamente, o volume principal. Agora, o material mais fino, pegajoso, que fica grudado na correia, eu costumo dar o exemplo de igual quando a gente vai fazer uma receita na cozinha, quando a gente bate aquela massa do bolo na tigela para virar na forma, fica sempre, como é que chama? Massa grudada na forma, ou massa grudada na tigela, né, no pote, enfim, onde quer que você esteja batendo essa massa. E a gente vem ali com uma espátula para raspar. A ideia é mais ou menos a mesma. A diferença é que aqui a espátula, que no caso é o raspador, né, um sistema de limpeza qualquer, fica parado e a correia fica passando por ele. Então, a ideia é que o material que ele raspa caia junto no fluxo, com esse fluxo principal. Mas vamos lá, vamos escolher então um sistema de limpeza adequado. O que se precisa saber? Velocidade e largura da correia, para saber qual que é o tamanho do equipamento e quão robusto ele tem que ser. Porque as opções de raspadores são as mais infinitas que se possa imaginar. Então, a velocidade tem a ver com quão robusto é, por exemplo, para que não empene a estrutura, e a largura para a gente saber qual é a área que precisa ser coberta. Largura da carga sobre a correia, porque, segundo o SEMA, é só 2/3 centrais da correia que ocupam, que são ocupados pelo material. Ou seja, fica 1/3 dividido pelo meio, fica 1/6 da largura da correia de cada lado livre de material. Então, eu não preciso ter uma lâmina que cubra totalmente a correia se ela não se suja por completo. Nós vamos ver mais adiante algumas fotos de exemplo. Mas, claro que cada caso é um caso, mas vale a pena. Quanto menor a lâmina, menor, por exemplo, o custo com manutenção. Então, dá para a gente economizar nesse ponto. É menor o atrito da lâmina contra a correia, ou seja, consome menos energia elétrica. Então, tem várias vantagens aí
em utilizar a largura da lâmina adequada. Diâmetro do tambor, para nós sabermos o tamanho da lâmina. As lâminas têm alturas diferentes. Para tambores menores, lâminas com alturas menores. Para tambores maiores, lâminas com alturas maiores. E mais adiante nós vamos ver também algumas fotos com diferenças de tamanho, inclusive uma lâmina especial que foi feita num projeto para a Indonésia. Aguardem aí. Além disso, características do material. Então, por exemplo, nesse caso aqui, seria importante nós sabermos qual é a granulometria média, qual é a granulometria máxima, qual é a umidade do material, temperatura, se ele está exposto à chuva ou não, quão abrasivo ele é, se é um material que tem algum tipo de acidez ou ataque químico, se ele ataca alumínio ou se ele ataca aço carbono, se precisa de algum... Porque a partir daí, nós vamos definir, por exemplo, o modelo de lâmina para que aguente ou não temperatura ou ataques químicos, o material da estrutura, uma pintura especial, se for necessário. E as outras características vão dizer para a gente o quanto esse material gruda na correia. Então, quanto um sistema de limpeza tem que ser mais ou menos robusto. E quando eu digo sistema de limpeza, eu não estou falando só de um raspador, mas senão de um conjunto de raspadores, ou quem sabe um raspador e uma escova rotativa, ou uma caixa de lavagem, tudo isso que a gente vai ver ao longo aqui da nossa conversa. E por fim, o comprimento do transportador. Vejam, pode não parecer importante, mas nós já tivemos contato com um caso interessante de um transportador que tinha em torno de 3 km, ou 3,5 km de comprimento. E o que acontece? Como ele é um transportador muito longo, claro que existem mais longos, mas vamos combinar que 3 km já é um tamanho de respeito aí para um transportador. Cada vez que a correia passa por um cavalete, com os rolos, o material, querendo ou não, ele sofre uma movimentação. E essa movimentação ajuda o material a compactar. As pedras maiores ficam em cima, o material mais fino começa a ir mais para baixo, junto com a umidade. Então a correia está lá com o material fino e úmido embaixo e o material pesado em cima compactando durante 3 km. Quando chega no final e ocorre essa descarga, fica uma camada muito espessa de material de retorno grudado na correia. Nesse caso específico que nós estamos dando exemplo, era em torno de 15 milímetros. É muita coisa. Nesse caso a gente precisa saber, porque se é muito longo, pode ser que a gente precise de sistemas, um sistema que a gente chama de limpeza de sacrifício. Então talvez um raspador primário que a gente já sabe que a lâmina dele vai desgastar muito rápido, porque tem um material muito grosso ali grudado na correia. E aí depois uma continuidade com outros raspadores ou outros elementos do sistema de limpeza para que ela seja feita por completo e da maneira esperada para aquele tipo de transportador. Então o comprimento do transportador é bastante importante. Agora vejam, existem algumas outras variáveis que a gente pode considerar na escolha de um sistema de transportador, ou melhor, um sistema de limpeza para o transportador, que às vezes passam despercebidas, mas é importante nós notarmos. Por exemplo, espaço disponível para instalação. Vocês devem ter ouvido minha cachorrinha, gente. Home office tem disso. Desculpa aí. Espaço disponível para instalação e serviço. Então, por exemplo, neste caso aqui do exemplo, talvez que não coubesse um raspador de manutenção de troca rápida, que é aquele estilo gaveta. Na Marte nós chamamos eles de inline. Porque, por exemplo, para esse lado não tem como tirar, porque tem esse sistema aqui do motor, polias, redução, né? Então a gente precisa ficar atento a isso. Será que cabe um raspador secundário aqui embaixo? Não sei, precisa ver. Então o espaço disponível para instalação e inspeção é importante. Segundo, possibilidade de alteração nas características do material. Como nós dissemos, é importante saber se a correia está no tempo aberto. Porque se nós coletamos os dados do material seco, ele se comporta de uma maneira. Depois que chove e ele fica úmido e muitas correias ficam alagadas, o comportamento é completamente diferente. Então a gente precisa saber. Ou, por exemplo, em Porto, vamos voltar para o exemplo de Porto. Pode ser que uma mesma correia transporte diferentes materiais. Pode ser que ela transporte grãos, como soja e milho, por exemplo, como pode ser que ela transporte açúcar. Cada material tem um comportamento diferente e nós precisamos saber para a escolha do sistema de limpeza adequado. Alguns extremos ou limites graves, por exemplo, de temperatura. Se é um processo que vem de um forno, de uma caldeira,
ou algum exemplo como este, é importante que a gente saiba se houver alguma anormalidade do processo, o que pode acontecer. Para que a gente tente se prevenir. Claro que se for uma anormalidade fora de controle ou fora do padrão, talvez que a gente não consiga prevenir, mas algumas delas sim. Como, por exemplo, instalar os raspadores fora, se for uma alimentação de caldeira, nós já tivemos um caso como este. Numa alimentação de caldeira, um raspador primário desse tinha a lâmina derretida. Por quê? Apesar de a sequência ficar sempre cheio de material, de cavaco de madeira, se ocorria de acabar o cavaco de madeira ali embaixo, voltava vapor quente, derretia a lâmina. Então é importante a gente saber porque a gente se previne com isso. Tirando o raspador da linha do ar quente, colocando outros materiais, enfim, aí a gente vai ter que estudar caso a caso, né? Cortes, fendas, riscos, rachaduras, ou seja, de maneira geral, a condição da correia. A gente vai ver alguns exemplos mais adiante. Mas o raspador, de maneira geral, ele limpa uma superfície plana. Ele limpa uma superfície plana. Então, se existe corte, risco, rachadura, uma emenda mal feita, o material vai ficar ali no meio e o raspador não vai ter condição de limpar. Então, é algo que a gente precisa se prevenir de alguma outra maneira ou ter ciência de que isso vai acontecer. Emendas mecânicas danificadas, sólidas ou numerosas. Existem raspadores que não podem ser utilizados com emendas mecânicas. Outros podem. Então, talvez que a correia não use preferencialmente emenda mecânica. Mas se, num caso emergencial, pode ser que se utilize, é bom a gente saber, para já se prevenir e evitar um dano no raspador ou um dano na correia por essa incompatibilidade de materiais. Vibração na correia a partir de acúmulo de material, seja nos tambores, nas polias, nos rolos ou em qualquer lugar. Especialmente na região de retorno, depois que saiu do tambor de descarga, ali, né, do tambor motriz, a correia pode ter alguma vibração. E ali, para a instalação, por exemplo, de um raspador secundário, é importante tomar cuidado, porque essa vibração tira a eficiência do sistema de limpeza. O material que pode estar ali envolto, é importante a gente ter noção que o sistema de limpeza, ele limpa a correia, mas nem sempre ele é autolimpante. Então, se o material for muito pegajoso, por exemplo, bauxita, ou dependendo do tipo de minério de ferro, ou se é um transportador aberto que pode chover no material, a gente precisa saber que o material vai aderir na lâmina, ele vai aderir talvez os tensionadores na estrutura, e isso precisa de limpeza constante como manutenção. E por fim, um possível acúmulo de material no chute, seja ele no ponto de transferência, no chute de desvio, às vezes tem um amostrador no chute, isso pode gerar um entupimento, retorno de material, e isso pode empenar o raspador. Dependendo do modelo de raspador, se existe esse risco, a gente simplesmente não pode instalar ele. Então, é algo que a gente precisa saber de antemão. Então, assim, parece muita coisa, mas uma visita rápida no ponto de transferência, a gente consegue enxergar isso tudo. Então, vejam, vamos falar um pouquinho de alguns itens importantes para o sistema de limpeza completo. Primeiro, um sistema de limpeza múltiplo. Notem, a gente não está falando só raspador ou raspadores, porque o sistema de limpeza pode ser composto por outros tipos de equipamento. Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos raspador primário e nós temos aqui um raspador secundário. E o exemplo que a gente pode dar de raspadores em sequência, por que a gente utiliza? Porque aumenta a eficiência. É aquela comparação com a lâmina de barbear, com o barbeador. Existe um barbeador que ele tem uma lâmina simples, é uma lâmina só. Ele faz a barba? Faz. Mas talvez que a gente tenha que passar mais vezes para ele ter a mesma eficiência do que aquele outro barbeador que tem 3, se eu não me engano, tem barbeador até de 5 lâminas hoje em dia. Enfim. Quanto mais lâmina, é como se você passasse mais vezes o barbeador de lâmina simples. A ideia do raspador é a mesma coisa. Tá? Ou melhor, do sistema de limpeza. Né? Quando nós temos um raspador, por exemplo, aqui como primário, ele limpa o grosso, mas ele não limpa tudo. Nenhum raspador tem eficiência 100%, e a gente já vai ver alguns exemplos mais adiante. Então, o que acontece? Ele tira uma boa parte e o secundário faz uma limpeza mais fina. Rafael, um raspador primário e um secundário é suficiente? Não sei. Qual o nível de limpeza é necessário para esse processo? Talvez que um primário e um secundário seja suficiente.
talvez que, vamos voltar para o exemplo do porto, não pode cair nada de material de retorno no porto. Então, talvez que não. Depende do material, características da correia, velocidade da correia e o sistema de limpeza escolhido. Não é? Então, vejam, como uma regra geral, e eu dou um destaque bem grande para a regra geral, porque existem todas aquelas variáveis que a gente já viu para um sistema de limpeza funcionar bem. Então, como regra geral, nós podemos dizer que um raspador primário, ou o primeiro primário, raspa ou limpa em torno de 80% a 85% de eficiência. Claro que varia de modelo para modelo, velocidade da correia, condições, manutenção, mas por isso que a gente fala regra geral. Tudo bem? Se nós colocarmos 2 primários, se o tambor for grande o suficiente para caber um primário aqui e um outro primário mais aqui embaixo, esse segundo primário, se é que a gente pode dizer, ou o primário B, então o primário A e o primário B, vai ter em torno de 60 a 65% de eficiência de limpeza do material remanescente na correia. Então, imagina, se o primeiro limpou 80%, ficou 20% do total de material que tinha aqui na correia. Se esse aqui limpa mais 60%, ele limpa 60% dos 20% que ficou. Tudo bem? Não se preocupem com a conta. Isso a gente pode ajudar. Existe uma norma da ABNT para fazer cálculo de eficiência. A gente tem até um exemplo aqui na nossa apresentação. Contem com a gente para a gente ajudar em cada um dos casos. Mas o que é legal saber? De maneira geral, os raspadores primários, eles têm um sistema de lâminas de poliuretano, tem algumas com carbeto de tungstênio, a gente vai ver também, e o ângulo de ataque é maior que 90 graus, ou seja, a lâmina fica num ataque positivo, a lâmina fica contra o movimento da correia. Tudo bem? Já no raspador secundário, e aqui tem gente que chama o primeiro secundário de secundário, e depois terciário e quaternário, ou secundário A, B e C, secundário 1, 2 e 3, tanto faz o nome. Eles vão limpar, todos eles, em torno de 50% do remanescente. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó, desse primário e esse secundário. Então, o primário limpou 80%, passou 20%. Esse daqui vai limpar 50% dos 20% que sobrou, ou seja, ele vai limpar 10% e ainda passa 10%. Nesse exemplo, com um primário com 80% e um secundário com 50%, nós teríamos uma eficiência de 90%. Tá? É um exemplo apenas, só para que vocês tenham uma ideia. Claro que, caso a caso, a gente consegue avaliar e fazer as coletas de dados. De maneira geral, o raspador secundário usa lâminas metálicas de carbeto de tungstênio ou de poliuretano, e existem algumas outras variações de aço carbono, aço inox, enfim, mas de maneira geral é poliuretano e carbeto de tungstênio. Já no caso do secundário, as lâminas são instaladas a 90 graus, eu não sei se vocês enxergam minha mão aí, a 90 graus, mas o movimento da correia faz com que a lâmina ceda um pouquinho. Então, por isso que está menor ou igual a 90 graus, porque apesar dele ser instalado a 90 graus com relação à correia aqui, o movimento da correia pode fazer com que a lâmina, vamos dizer, deite um pouquinho. E existe um limite para isso, de 7 a 15 graus, que não tem o menor problema. Agora, se ela deitar demais, aí é problema. A gente precisa avaliar se o sistema está bem dimensionado. A correia deve ser suficientemente adequada. Essa correia aí é um bom exemplo de uma correia não adequada. Então, veja, aqui entre os grampos mecânicos, aqui, né, nessa emenda mecânica, entre eles, o raspador não vai fazer a limpeza. Bom, aqui não precisa nem dizer, né? Está faltando um pedaço da correia. Sem contar do risco desse pedaço bater contra a lâmina e gerar quebra da lâmina. E a lâmina também, dependendo, pode entrar aqui e ajudar a rasgar mais a correia. Então, a correia tem que ter condições mínimas. Claro, nós não estamos pedindo uma correia perfeita, 100% lisa, sem nenhum tipo de rugosidade ou imperfeição. Não é isso. Mas ela precisa ter condições mínimas para o sistema de limpeza ser minimamente eficiente. Tá? Claro que numa avaliação ponto a ponto, isso a gente sempre destaca quando nós fazemos os levantamentos. Olha, esse ponto aqui pode gerar ineficiência no raspador. Então, fiquem atentos, porque isso pode ser um problema no médio e longo prazo. Então, é sempre uma conversa muito franca entre ambas as partes. Né? Então, vamos lá. A emenda também tem que ser bem feita. Vamos lá, clipe mecânico, emendas mecânicas, grampos, aquele super parafuso, enfim, tem vários nomes, várias alternativas. Pode ser usado? Pode.
É uma alternativa. Qual que é a melhor? A melhor é a vulcanizada. Tá até aqui com uma estrelinha dourada. A melhor é a vulcanizada, seja ela a frio ou a quente, porque ela deixa a superfície o mais lisa possível e o mais alinhada possível com todo o resto da superfície da correia. Mas se não dá, não tem problema. Só que a gente precisa saber, os fornecedores do sistema de limpeza precisam saber para que o sistema esteja preparado e seja adequado para essa condição. Olha, esse aqui é um sistema com grampos, é um sistema com grampos mecânicos e está bem feito, está ótimo. Sistemas de limpeza vão fazer a limpeza. Claro que pode ser que fique um material aqui na ranhurinha, mas de maneira geral o sistema de limpeza funciona muito bem com esse tipo de emenda. Tá? Agora, esse sistema aqui já está um pouquinho mais debilitado. Né? Se nós notarmos, ó, tem um degrau, tem um rebaixo, tem rebaixo aqui. Então, o sistema de limpeza não vai limpar esse rebaixo. Ainda correndo o risco de, como a maioria deles trabalha com mola ou trabalha com uma pressão, né, pneumática, correndo o risco da lâmina, especialmente se ela estiver bem novinha, descer nesse degrau e ter a sua ponta lacerada, se é que a gente pode dizer assim. E aí isso diminui a eficiência de limpeza, porque o ângulo de limpeza não vai ser o adequado. O que mais? Aqui nós temos um exemplo de uma medição de eficiência real que foi feita. Nós apagamos aqui o local e os responsáveis, né? Mas ela foi feita lá em 2018, seguindo a norma, tá, da ABNT, a NBR 16275 de 2014. Essa é uma norma para medição de eficiência de sistemas de limpeza. Como é que é feito? Então, aqui na medição base, é feita a medição, cronometra-se, coloca-se uma bandeja embaixo, a gente não vai entrar muito nos detalhes, mas coloca-se uma bandeja embaixo depois do retorno da correia, mede-se o tempo e pesa-se o material. Então, vejam, nesse caso aqui, ó, início às 9h28 da manhã, terminou às 9h34, foram 6 minutos de duração. Tudo bem? Quanto de material caiu? Caiu 426 gramas, quase meio quilo de material. Tá? Aí eles tiraram aqui, fizeram uma tara do saco plástico, né, que foi utilizado. Então, ou seja, na medição base, em 6 minutos, caiu 416 gramas de material. Tudo bem? Então, a gente tem aqui uma duração de 1/10 de hora, o que equivale a 4,160 kg de material por hora que cai de material de retorno nesse transportador. O que é a medição zero? É um raspador que acabou de ser instalado, tensionado, e eles vão fazer a medição no mesmo ponto. Então, a descarga do transportador está aqui, descarrega o material, bandeja aqui embaixo, sem raspador, mede. Depois, aciona os raspadores todos, sejam eles quantos forem, e aí a medição, notem, foi feita por 15 minutos e pôde-se coletar um total de 54 gramas de material. Tem também a tara do saco plástico utilizado, medição zero, 15 minutos equivale a 1/4 de hora, ou 0,25 horas, né? Ou seja, e foi coletado 0,044 gramas de material, porque aqui a gente está descontando o peso do saco plástico, né? Notem que nos dois foi descontado. Enfim, é uma medição de 0,176 kg, ou seja, 176 gramas de material que cairia por hora. Tudo bem? Então, o método foi o mesmo para ambas. E aí tem essa conta, que também está lá na norma da ABNT. O que é? É o quanto foi coletado antes, menos o quanto foi coletado depois, para saber a diferença, dividido por quanto foi coletado antes, vezes 100, para a gente ter em porcentagem. Então, a gente tem que essa diferença, que é a eficiência do raspador, ou do sistema de limpeza como um todo, chegou a 95,77%. Tá? Seguindo a norma, tudo direitinho, bacaninha. Eu não sei se tinha um, se tinha 2 raspadores, se tinha 3, enfim, não vem ao caso. A ideia aqui é a gente mostrar para vocês que existe uma norma para isso. Nós podemos ajudar a acompanhar, a fazer sistemas de eficiência, de verificação da eficiência do sistema de limpeza desse modo. Pode ser que o cliente vire, né, o usuário vire e fale assim, 95,7 não é suficiente para mim. Vamos colocar mais um raspador secundário, por exemplo, para aumentar essa eficiência? Tudo bem, coloca mais um, faz o teste de novo e faz a comparação. E aí, claro que depende de cada aplicação. Todos os raspadores, assim como mesas de impacto, mesas de vedação, um rolete travado, vedação lateral, tudo isso que está em atrito com a correia, parado enquanto a correia se movimenta, gera consumo de potência. E está lá no Foundations como faz o cálculo do consumo de potência. Se tiverem dúvida, consultem a gente.
mas é sempre importante ter uma sobrinha lá no motor, especialmente se a gente vai colocar a solução completa, né? Claro que existem alternativas para menores consumos de potência, mas é importante a gente ter isso em mente para não se assustar ou não ter problema de sobrecarga numa partida de motor, por exemplo. O que mais? Seleção correta do sistema de limpeza. Notem, lembra que a gente tinha falado da largura do material sobre a correia? Vejam, o material está mais nessa parte central aqui, ó. E a lâmina está passando um pouquinho mais. Legal. Ela poderia até ser um pouco menor, talvez, dependendo da situação. Que aí teria menos atrito, menos condição. Eu não sei se, vez ou outra, o material pode escapar um pouquinho para as laterais. Porque, notem, tem material aqui, ó. Mas é isso que a gente está falando. A lâmina não precisa ser completa. Tá? De maneira geral, a gente aplica até raspadores para correias de 48 polegadas, 6 polegadas a menos. E 54, 6 polegadas a menos. E a partir de 60 polegadas, normalmente são 12 polegadas a menos, como regra geral. Não, Rafael, mas eu preciso de uma lâmina de cobertura completa. Não tem problema, é só avisar e a gente providencia uma lâmina de cobertura completa. Especialmente quando tem alimentadores ou balanças, normalmente a cobertura precisa ser completa, porque são transportadores curtos, planos e de velocidade baixa, que usam o espaço todo. Olha, um ponto importante, notem que aqui tem a marca, seja a data de fabricação, o nome do fabricante, que quer que seja em baixo relevo. Aqui passa material, viu? Se o material entra aqui, não tem raspador que vai fazer a limpeza. É como se no nosso potinho lá de fazer massa para bolo, tivesse lá no vidro, né, por exemplo, aquela marca de data de fabricação, ou se ele é reciclável ou não é. Quando a gente passa a espátula ali, fica massa de bolo ali no meio. A ideia é a mesma. Então, isso é importante que a gente saiba. Os fabricantes hoje normalmente não colocam mais essa informação na área de carga, e se colocar é só pedir para tirar ou colocar em outra área, que normalmente eles fazem isso sem custo. Notem, aqui ó, a correia está até limpa nesse ponto, por que a lâmina precisa chegar até o final? É algo que a gente pode avaliar. Tá? Notem, inclusive, que o desgaste está bem central da lâmina aqui. E como as laterais não desgastam na mesma proporção, acabou fazendo quase que um buraco aqui. Essa lâmina inteiriça vai ter que ser trocada de uma vez. Uma alternativa são raspadores, por exemplo, que possuem lâminas segmentadas. E aí as lâminas segmentadas são mais fáceis de trocar, se necessário. Mas essa lâmina aqui vai ter que ser trocada por completo. Tá? Bom, esse daqui está bem bacana, olha. Se vocês notarem aqui ó, a parte mais esbranquiçada da correia, a lâmina está um pouquinho maior só do que ela, e a lâmina não faz a cobertura completa. Notem que tem correia sobrando para os dois lados. Esse caso está lindo, porque a lâmina está do tamanho, com uma sobrinha para lá e uma sobrinha para cá, sem pregar a correia inteira, está perfeita aí para aplicação. Então foi um levantamento bem feitinho para conseguir fazer essa abordagem de limpeza para esse sistema. Né? Agora notem, a instalação é importante também, né? Não basta escolher um bom equipamento se a gente não instalar ele corretamente. Então notem, se ficar, por exemplo, no caso de um raspador primário, se ele fica muito próximo da correia, a estrutura dele, ele não vai ter um ângulo suficiente para a ponta fazer o contato e aí vai passar material. E aí, nesse caso aqui, o raspador vai até ajudar a compactar mais o material contra a correia. Além do que ele pode acumular material aqui, gerando desgaste da correia. Quando a distância está correta, ele faz a limpeza completa. Claro que aqui a gente está simulando, né? A gente exagera assim para simular. Tá? Agora, e se eu colocar ele muito longe também? Aí tem um problema, porque corre o risco no popular a gente fala que é engolir a lâmina, né? Aí corre o risco de engolir a lâmina, e a gente não quer que isso aconteça também, porque quando engole a lâmina se danifica, perde-se todo o sistema de limpeza fica comprometido, passa material completamente, e talvez que pode até danificar a estrutura do raspador. Tá? Então vejam, olha, o que a gente mostra aqui numa figura, a gente vê que acontece na vida real. Essa foi uma instalação que o eixo ficou muito próximo. Não é bom. Não funciona. Tá? Alguns outros erros que podem acontecer, o raspador ficar desnivelado, um lado ficar mais próximo que o outro, a gente vai notar que a lâmina desgasta de maneira desigual. Pode ser do raspador ficar no fluxo do material principal, que o material pega nas costas da lâmina e desgasta antes do tempo. Isso atrapalha o ângulo de ataque,
diminui a vida útil da lâmina, enfim. O que é o ideal? É a gente consultar o manual do fabricante. Consulta o manual do fabricante, por mais experiência que se tenha, ainda mais se às vezes é um modelo novo, dá uma pesquisada, não custa. Às vezes mudou alguma coisa, então é importante ter essa referência. De maneira geral, só para a gente passar aqui, é o diâmetro do tambor mais a espessura da correia e de revestimento, se houver, e aí tem um X. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, o diâmetro do tambor para um diâmetro de 500 milímetros, o X vai ser de 140 milímetros. 140 milímetros traça, e a gente tem aqui essa altura de 360 e essa distância Y, que ela pode ser calculada. Notem que aqui, ó, do centro do tambor para o ponto onde vai ser instalada a estrutura, é um triângulo retângulo. Ó. Lembram lá? Acho que é o teorema de Pitágoras, se não me falha a memória. Eu não pesquisei antes, eu posso estar enganado, mas ó, é o triângulo retângulo. Lembra que a soma do quadrado dos catetos, então esse cateto aqui é 360, esse cateto aqui é Y. A soma dos quadrados do cateto é igual ao Z, né, que é a hipotenusa ao quadrado. Então, o que o pessoal fez? Para descobrir o Y, joga o Z para lá e faz a raiz quadrada. A gente não se preocupa com isso. Dá um toque para a gente ajuda. E, dependendo de como for, a gente até ajuda na supervisão para ficar tranquilo. Lembra que eu falei que tinham vários exemplos de tipos de lâmina? E tem mesmo. Essas daqui são as lâminas primárias. Ó. Tem lâmina mais pontiaguda, tem lâmina mais deitada, tem lâmina com base de troca rápida, que a gente chama de tip. E aí essa base pode ser utilizada para diversas trocas e essa só troca a ponta de desgaste. Isso reduz em até 80% o descarte de poliuretano. Tem lâminas mais curvas, menos curvas, com bases diferentes. Tem lâminas para ataque químico, que na marketing a gente diferencia pela cor. Então a laranja é padrão. Tem a marrom para ataque químico. Tem a verde para alta temperatura. Tem algumas outras cores para outras aplicações. Tem azul, tem branca, enfim, das mais diversas que a gente possa imaginar. Tem lâminas, por exemplo, essa daqui, que está na cor preta, tem uma alternativa dela de borracha. Enfim, tem de tudo um pouco. Para todos os gostos, para todas as aplicações e variedades. Tá? E tem as lâminas especiais. Lembra que eu falei do projeto da Indonésia? Olha, tem lâminas aí que tem 1.200 milímetros, 1,2 m de altura. Então, se a gente comparar aqui, né, com o tamanho do capacete aqui do rapaz, aqui ó, precisou de 8 pessoas para instalar o raspador. Foi um raspador desenvolvido especialmente para uma aplicação na Indonésia, mas que virou um produto de linha. Então, enfim, não hesitem em falar com a gente de aplicações que sejam novidade, que sejam diferentes, que sejam uma oportunidade de desenvolver algo novo. Tá? Aqui, lembra que a gente falou que é importante a gente ter ideia do espaço disponível para manutenção? Esse é um exemplo. Ó. Aqui na Marte a gente chama do modelo inline, né? Se vocês olharem aqui no canto direito, IPX é inline primário XHD, que é para uma aplicação pesada. Então notem que a gente não precisa entrar no chute para fazer a substituição da lâmina. Tirou o cartucho para fora, tira as lâminas, faz a substituição, bota o cartucho de volta para dentro. Tem algumas empresas, inclusive, que deixam um cartucho desse com lâminas novas pronto já. Então, quando chega no ambiente, tira o das lâminas usadas, coloca o da lâmina nova, põe para rodar, e aí lá na oficina vai fazer a manutenção, a troca das lâminas com calma. Existem empresas que permitem fazer essa troca com o transportador em funcionamento, outras não. Enfim, são alternativas, né? A nossa função principal aqui é buscar alternativas para vocês encontrarem a melhor solução no sistema de limpeza de vocês. Aqui um raspador secundário instalado de maneira correta, nota, então ele está instalado perpendicular, o movimento da correia gera esse ângulo de 7 a 15 graus, até aí está tudo bem. Se passa mais do que isso, o raspador já não tem eficiência e ele só está ajudando a compactar o material contra a correia ao invés de fazer a limpeza adequada. Além disso, se a gente coloca mais de um raspador secundário, que ele fique muito afastado do tambor, pode ser que tenha aquela folga. Lembra que a gente falou de vibrações na correia? A correia pode ficar folgada, assim, ó, se movimentar. Conforme a gente tensiona o raspador, a correia vai se afastando. Nesse caso, o ideal é a gente colocar um rolo de retorno ou um rolete de apoio. Tem gente que chama de rolo pastel, enfim, os nomes são os mais diversos. O que interessa é que ele dê aqui, ó, estabilidade para a correia para o raspador fazer a função dele. O que é o ideal? Que um raspador secundário fique instalado aí de 50 a 100 milímetros do ponto onde a correia deixa de tocar o tambor. Por quê? Aqui vai ter o chute,
ele vai raspar o material para dentro do chute, que vai seguir o fluxo normal. Quando a gente começa a ficar muito longe, pode ser que o chute não chegue até lá. A gente precise fazer um sistema de coleta pontual como esse aqui da fonte. Tudo bem? E aí no rolete também pode fazer a instalação dele 50 a 100 milímetros antes ou depois, à direita ou à esquerda, tanto faz. A ideia do rolete é só manter a estabilidade da correia. Para as lâminas secundárias, a gente também tem uma variedade infinita. Lâminas pequenas, médias, grandes, de carbeto de tungstênio, com corpo em aço carbono, com borracha, sem borracha, com corpo de aço inox. De poliuretano, os poliuretanos também têm as variações de cor para alta temperatura, ataque químico. Tem de carbeto com tungstênio com corpo de borracha, tem de carbeto com tungstênio com corpo de poliuretano. Enfim, são os mais diversos que a gente pode imaginar. Lá nos primários, eu esqueci de dizer, tem lâminas segmentadas e inteiriças. Nos secundários, a gente usa as lâminas segmentadas. Tem também as de troca rápida, as chamadas TIP, não é? Que a gente mantém a mesma base. Nós tivemos casos já de durar mais de 20 trocas dessa parte superior à mesma base. Então, enfim, acaba sendo aí uma vantagem de menos descarte de material. Agora, maravilha, Rafael, comprei, achei o raspador correto, instalei, e aí, como é que eu dou tensão nele? Eu posso tarrachar o máximo possível lá a porca e a mola? Não, não é assim que funciona. Tudo tem uma condição ideal de funcionamento. Então, vejam, a pressão ideal, a faixa de pressão ideal seria essa daqui. Por quê? Imaginem que aqui, ó, tudo que está para cima é alto, tudo que está para baixo é baixo. E aqui, da esquerda para a direita, é quanto mais a gente tensiona o raspador contra a correia. Então, veja, se a gente não tensiona nada, tem muito material de retorno e a vida útil da lâmina é infinita, porque a gente não gasta ela, tá bom? Além disso, o consumo de energia elétrica é baixo, porque só depende de rodar a correia mesmo, tá? Conforme a gente tensiona o raspador, a gente diminui a quantidade de material de retorno, diminui a vida útil da lâmina, porque ela começou a ter atrito, ela vai se desgastar, é normal, ela foi feita para isso. Mas a gente começa a aumentar também a potência de consumo do motor. Ou seja, é um freio para o motor. É como se a gente estivesse andando com o carro com o freio de mão puxado, entre aspas. Consome mais. Aí chega num ponto aqui que é o ideal, porque a gente está no consumo de vida útil ideal da lâmina, o consumo de energia elétrica é aceitável e a gente não tem mais tanto material de retorno. Ótimo. Ah, Rafael, não está suficiente. Posso tarrachar mais? Olha que interessante. O consumo de energia elétrica dispara. É uma equação aqui, uma função exponencial. Então, a gente vai gastar muito mais energia elétrica. E chega um ponto que apertar demais gera dano na lâmina e isso aumenta a quantidade de material de retorno que passa. Então, é pior, não vale a pena. Então, não vale a pena apertar mais para limpar mais. Vale a pena revisar se o seu sistema de limpeza está adequado para a situação que você trabalha. Então, notem, uma das alternativas muito boas para evitar esse fator humano é um sistema de tensionamento pneumático. Notem que aqui tem os bagzinhos, né? Alguns chamam de bag, outros chamam de mola pneumática, enfim. Tanto para o primário quanto para o secundário. E notem que nessa instalação aqui ó, tem 2 primários, ó, um aqui e outro aqui. E 2 secundários. Pelo menos aqui na imagem, né? A gente não consegue ver se tem mais para trás, mas eu creio que não. Então, notem, 2 primários, 2 secundários. Um sistema bastante agressivo de limpeza, naturalmente com uma correia bastante agressiva também em produção, em velocidade, no material que ela transporta. Vejam que interessante. Vamos lá então. Qual que é a rotina de tensionamento e inspeção no tensionador mecânico? Essa é a pressão ideal de tensão. Rafael, como é que eu sei a pressão ideal de tensão? Tem no manual, a gente já vai ver. O que acontece? A gente instala ele, dá a tensão ideal. Conforme a lâmina vai gastando, a mola vai se expandindo e a gente vai perdendo pressão de tensionamento. Até que chega o dia da manutenção. E o inspetor, o mecânico, quem quer que seja, vai lá e faz a pressão ideal. Aí ele desgasta de novo. Aí chegou num dia que, por algum motivo, seja ele qual for, perdeu a conta de quantas voltas deu, não se deu conta. Ou, por exemplo, sei lá, as inspeções são feitas às terças e às quintas-feiras. E a terça-feira da outra semana é um feriado. Então eu preciso fazer essa tensão aqui durar até a outra semana. Então, você quer saber? Eu vou apertar um pouquinho mais para ele durar mais. E aí ele começa a desgastar, desgastar, desgastar. E aí, por algum motivo, o pessoal de plantão na terça-feira passou lá e deu outra manutenção, achando que já tinha desgastado o suficiente. Então, notem,
O que era para ser essa linha verde constante, tem essa queda, sobe. O fator humano, manutenções antecipadas. Às vezes uma mola que perdeu eficiência, então a gente aperta mais para tentar compensar isso. A ideia não é essa, tá? Qual é a diferença de um tensionador mecânico para um pneumático? Porque o pneumático, uma vez que você seta a pressão dele lá, ele fica a mesma pressão. Conforme a lâmina desgasta, ele permite a passagem de mais ar para garantir a mesma pressão no sistema. Então o bag vai expandindo, a mola pneumática vai expandindo, garantindo que o contato da lâmina com a correia é o ideal o tempo todo. E nós tivemos casos, apesar disso parecer que vai fazer a lâmina gastar mais rápido, nós tivemos casos que a lâmina passou a durar 3 vezes mais. E lembram, quando a gente aperta demais, gasta mais rápido a lâmina. Quando a gente aperta de menos, entra material entre a lâmina e a correia e isso gera uma abrasão maior. Então, colocar um sistema pneumático ajuda a evitar esse fator humano e garantir a pressão ideal. Agora vejam, consultem o manual do fabricante. No caso do mecânico, para cada largura, uma quantidade de voltas. Então eu posso usar sempre essa quantidade de voltas? Posso imprimir esse slide aqui e levar comigo? Não, porque isso muda de acordo com o tipo de raspador. Então, se for um raspador mais leve, ele tem uma mola diferente e o fuso dele tem um passo diferente. Então, dar mais ou menos volta interfere em como a mola atua contra a correia, né? A mola para a lâmina e a lâmina para a correia. Então, consultem para cada modelo. Tudo bem? No caso do pneumático, a mesma coisa. Olhem lá. Esse daqui é um exemplo de um raspador secundário, inline, né? Daquele modelo que a gente viu de gaveta, XHD, para uma aplicação pesada, com lâmina de tungstênio, porque se a lâmina é de poliuretano, muda também. Então, aqui tem em bar e em PSI, para largura, muda aqui, tudo direitinho, tá? Então, atenções, cuidados que a gente precisa tomar. Uma boa prática que nós tomamos cuidado com o nosso pessoal de campo, a gente fez, sabe o crachá? Para pendurar no crachazinho, a gente fez um crachazinho, ó, IPX, que são os modelos para a região onde a gente distribui esse crachá, que mais tem de primário, e SX para o secundário. Então, tem aqui tanto a parte de instalação, para se alguém esquecer, então tem ali bate o olho no crachá, uma consulta rápida, e também de tensionamento, tanto com mola quanto pneumático. Instalação, mola e pneumático. É uma boa prática, é um negócio bem bacana, viu? Às vezes, para colocar aí na sua empresa, esses crachazinhos, que a pessoa tem que andar de crachá mesmo. Muitos deles têm licença para andar com carro, dirigir empilhadeira, e precisa estar com a identificação. Poxa, mais uma identificação ali que ajude eles numa consulta rápida é bem bacana. Vamos lá, nós estamos aqui com quase 50 minutos de apresentação, estamos indo aqui na reta final, e nós gostaríamos de compartilhar com vocês algumas novas tecnologias que nós temos usado e nós temos desenvolvido, que talvez seja bacana para a gente focar também em segurança, tirar o companheiro, o colega de trabalho do campo o máximo possível. A gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, né? Esse é um equipamento recém-desenvolvido pela Martin, que ele indica a vida útil da lâmina, ele indica a posição desse eixo. Como é que ele funciona? A gente pode chamar ele de indicador de posição, ou se a gente usar o termo do inglês é PI, né, que é PI, de Position Indicator. Então vejam, a gente seta que aqui é 0 e aqui é 100% da vida útil. E ele com um acelerômetro, igual o celular tem, não é? Vocês já devem ter visto uma bússola no celular, alguns joguinhos, tanta coisa que dá para fazer, tem nível no celular. A ideia, vamos dizer assim, genérica, né? Claro que tem muito mais tecnologia por trás, mas a ideia geral é essa. Então, ele lê a informação e a cada X horas, se não me falha a memória, a cada 6 horas, ele manda essa informação para essa central. E essa central vai estar ligada no supervisório, por exemplo, da planta. Então, eu sei que o raspador do TR-TC02B está com a lâmina a 30% da vida útil. Qual que é o bacana disso? Bom, primeiro que a gente consegue acompanhar a vida útil da lâmina. A posição dele diz para a gente se está adequado ou não. Segundo, o status do tensionamento. Se a gente sabe que a cada, 2 vezes por semana precisa ir lá e tensionar um pouquinho, a gente pode fazer uma lógica no nosso supervisório que se a gente não tiver uma renovação, uma novidade, vamos dizer assim, da informação de posicionamento dele por mais de 5 dias, 7 dias, 6 dias, que seja, cada caso é um caso,
a gente precisa pedir para alguém ir lá e fazer esse tensionamento, imaginando num caso do mecânico, né? No caso do pneumático, ele já vai estar automático tensionando, mas vamos supor que houve, sei lá, um rompimento da linha de ar ou faltou ar no sistema por algum motivo, a gente vai saber que ele não está atuando. Junto com o sistema pneumático, ele fica praticamente um sistema standalone. A gente praticamente esquece, não precisa ir lá verificar como está a lâmina e como está o tensionamento, porque o sistema vai se comunicar sozinho e a gente consegue evitar riscos de ir até o local. Né? O que mais? Outros problemas, como por exemplo, se a lâmina está em contato com a correia. Se a gente sabe que aqui é o zero da lâmina na vida 100%, uma lâmina nova, se ele tiver mais aberto, ele avisa. E ele avisando, a gente sabe, opa, aquele raspador está desatuado, desacionado, desativado, como é que a gente queira falar, desabilitado. Então precisa pedir para alguém ir lá e fazer o ajuste adequado, certo? E esse sistema coleta dados de qualquer raspador utilizando lâminas Martin. Então, no final vai ter o contato da Lidiane, vocês têm o contato dos nossos vendedores e técnicos que atendem vocês. Dá um toque para eles se vocês tiverem interesse, eu acho que é bacana, porque isso ajuda muito, muito, muito na área de segurança a tirar a gente de campo, para simplesmente ir lá ver se um raspador está com a lâmina na vida adequada. Além disso, ele tem algumas outras vantagens adicionais. Análise de vida útil das lâminas em diferentes aplicações. Dá para fazer uma lógica junto com o supervisório, para ele analisar mais ou menos qual que é o consumo médio de lâmina. Com isso, o que a gente consegue? Pessoal de PCM, planejamento de materiais, consegue prever e não precisa comprar para deixar um estoque muito grande. A gente consegue comprar estoques menores, talvez, ou fazer um sistema de rodízio mais rápido. Enfim, aí o céu é o limite, né? O que mais? Eu pulei algum aqui? Não, eu esqueci mesmo de numerar direitinho. Do 2 foi para o 4, achei que eu tinha pulado o 3, perdão. Esse aqui seria o 3. Identificar alguns problemas inesperados. Por exemplo, se tiver um golpe inesperado, ou se a lâmina for engolida, ou alguns outros problemas, ele pode indicar também. Não é? E também alguma coisa relacionada a mudanças bruscas de temperatura, enfim. Ele tem várias funcionalidades, se comunica muito bem e é algo que vale a pena a gente colocar aí na pauta, né? Pelo menos para colocar a pauta de segurança sempre em primeiro lugar. Nos sistemas de limpeza, entre raspadores, talvez vocês já tenham ouvido falar, mas a Martin tem um raspador relativamente novo, deve ter 3, 4 anos no mercado, que é o Clean Scrape. Ele tem uma eficiência de limpeza melhor, ele tem carbetos de tungstênio, ele tem uma eficiência melhor comparado com os raspadores padrões de poliuretano. Em alguns casos, ele consegue eliminar mais de 85% do material de retorno, funciona com emendas mecânicas, funciona em altas velocidades, suporta temperaturas com pico de até 150 graus e desgasta menos a correia do que outros primários. Rafael, mas a lâmina de carbeto de tungstênio no primário não vai danificar a correia? Eu volto para o exemplo do barbeador. O barbeador danifica a nossa pele? Se ele for usado de maneira correta, não. Agora, se a gente estiver com uma pele com um machucado, uma espinha, alguma coisa, uma pinta, ou se a gente tiver com um machucado anterior, aí ele pode danificar. Ou se a gente usar ele de maneira incorreta. Mas nós temos visto aplicações espetaculares. Aqui, vocês vão receber essa apresentação, né? Mas a parte interna dele tem toda uma estrutura metálica, não é simplesmente borracha, não é? Ele é segurado por cabos de aço e ele vem aqui sempre numa bobina, então a gente consegue cortar ele no tamanho adequado para a sua aplicação. Esse sim precisa ir mais até o fim da correia, pelo perfil diagonal dele, que acaba gerando... existe um ângulo de entrada, uma instalação específica, mas que a gente ajuda com isso tudo para garantir a eficiência e o bom uso dele, né? E recentemente, no finzinho do ano passado, aí, nós lançamos o Clean Scrape secundário. Então, juntar os dois é um casamento perfeito. Ele cabe em espaços apertados, ele tem uma estrutura bem menor do que os sistemas de raspadores secundários convencionais. Também tem uma eficiência superior, suporta altas temperaturas de até 315 graus. Então, em algumas aplicações, por exemplo, em cimenteira, dá para usar um raspador desse tranquilamente, porque aqui a gente não está falando
da temperatura do material, que às vezes o material sai mais quente, mas o material não chega até aqui, né? A gente está falando da temperatura aqui nesse ponto a 315. Suporta a corrosão, tem maior vida útil e também gera menos desgaste na correia do que os raspadores convencionais, porque ele tem um sistema de amortecimento, o que garante uma limpeza adequada e... O que garante uma limpeza adequada, me fugiu a palavra. sem uma tensão excessiva na correia, agora sim. Tá? Então tá aqui ele instaladinho. A gente tem alguns vídeos e alguns casos de sucesso desses dois raspadores que vai ilustrar bem. Então vejam, antes aqui tinha um raspador primário padrão, inclusive aplicado aqui, ó, a lâmina tá nova, mas era um ponto, se vocês notarem, é um ponto suspenso, de difícil acesso. Então não tinha como ajustar a tensão, era difícil trocar a lâmina, tinha todo um problemaço. O que a gente fez? Instalou o Clean Scrape primário, o material aqui é minério de ferro, uma correia de 4 metros por segundo, 4.1. E depois da instalação, a gente instalou nessa planta mais 40, para vocês terem ideia de quão eficiente e quão feliz o cliente ficou. Ó, só para vocês terem ideia, a gente faz o projeto, a gente ajuda no desenho de posicionamento, faz a supervisão de montagem, ajuda a falar dos suportes que precisam ser feitos, e aí aqui a gente tem o resultado final. Olha o quanto de material esse raspador tira durante a limpeza. E, gente, tem vários vídeos dos raspadores Clean Scrape e outros tantos equipamentos nossos lá no nosso canal do YouTube. Dá uma olhada lá, tem bastante material interessante. Sigam as nossas redes sociais, tem Facebook, tem Instagram, tem LinkedIn. Gente, vocês não perdem por seguir, porque tem muito, muito material bom. Tá? Uma outra aplicação. Essa daqui, o problema é o mesmo. Além da dificuldade de acesso do ponto para fazer a substituição dos raspadores, a lâmina durava 5 a 7 dias. 5 a 7 dias a duração de uma lâmina. Olha quão agressiva é essa aplicação. É minério de cobre, numa correia bem veloz, 4,7 metros por segundo. Claro que existem mais velozes, mas enfim. Ela foi instalada em setembro de 2019 e a lâmina durou até fevereiro. Gente, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 5 meses em comparação a 5 dias. Ele trabalhou mais de 60 dias sem manutenção. E o cliente, naturalmente, ficou bem satisfeito. Então, veja, nesse caso, teve todo um reforço que foi necessário fazer no chute para conseguir fazer a aplicação adequada. Então, a gente ajuda com toda essa parte de desenho e projeto. E está aqui a aplicação final. Olha que velocidade que sai o material. E olha o quanto limpa esse raspador, gente. É uma eficiência realmente nunca vista antes. Talvez que alguns de vocês estejam se perguntando aí se esse raspador não é igual àquele de cerâmica que é aplicado. Não, não é. Ele tem várias vantagens com relação ao de cerâmica. Ele pode ser aplicado em correias reversíveis. O de cerâmica não pode. E ele tem uma eficiência bem superior a esse de cerâmica. E uma segurança bem maior também. Tá? Outra aplicação, para vocês verem que bacana. Minério de ferro, essa velocidade é um pouquinho menor, 2,69. A instalação foi feita em março do ano passado, e depois dessa instalação inicial, já foram feitas 8 mais, ai meu Deus, outros 8 raspadores já foram comprados. Agora sim, me enrolei todo aqui. Mais uma vez, toda a parte de desenho de posicionamento, projeção, a gente mostra, acompanha, e depois, naturalmente, verifica se a instalação foi bem feita. E claro que foi. Claro que foi. O pessoal de campo, nosso pessoal de campo é bem dedicado, e esse raspador aqui, bem instaladinho, ele tem uma eficiência muito, muito, muito superior. O Clean Scrape secundário também. Vejam. Cadê a aplicação? Aqui. Então, aqui a correia está partindo ainda, né? Ela não está tão rápida. Gente, tensiona ele uma única vez durante toda a vida útil da correia. Pode ser utilizado com essas janelas aqui, para evitar escape de material e de poeira. Se não, também pode ser preso na estrutura. As lâminas são, como a gente falou, elas têm um amortecimento individual de cada uma delas. Dá para ver bem nessa movimentação. Isso ajuda a proteger a correia e garantir a eficiência de limpeza. Podem ser utilizados em alta temperatura, enfim. É um sistema aí bastante eficiente. E por fim, mas não menos importante, para nós irmos aí para a reta final, estamos aqui chegando a um pouco mais de 1 hora, então, para dar tempo da gente responder algumas perguntas. Sistemas de limpeza eficiente, ou melhor, sistemas de limpeza especiais.
como, por exemplo, escovas rotativas. Essa aqui não está tão eficiente, né? Dá para ver que tem bastante material grudado aqui nas cerdas, está faltando cerda ali do outro lado. É um sistema bem interessante para materiais secos, apesar de gerar um pouco de pó. Então, a gente precisa tomar cuidado. O ideal é enclausurar para a gente não ter geração de pó no ambiente, né? Mas é um sistema possível. Outro sistema possível, caixa de lavagem. Esse aqui a gente já apresentou em outro webinar nosso. Notem, olha quanto de material passava, quanto a correia estava suja. E aqui, tudo bem que mudou a tomada da câmera, mas já volta. O quanto a correia está limpa. A gente vai ver que tem uma faixa de material na parte central, mas é porque as lâminas estão novas. Vejam, a gente chegou a uma redução de pelo menos 96% do material de retorno. No pior caso desse sistema, 96% estava limpo. A correia está, importante, sempre alinhada também para fazer essa limpeza, né? E aí aqui foi uma solução completa, que também teve sistema de vedação. Esse daqui foi específico, a gente fez com essa caixa, com bomba de polpa, com material aqui para coleta desse material, para depois descartar isso na linha de descarte. Pode ser que daqui, da caixa de lavagem, já saia direto para um sistema de descarte. Pode ser um sistema de reaproveitamento da água, enfim, dá para a gente fazer de diversas maneiras. Também tem um sistema que a gente chama de sistema inteligente. Esse foi o primeiro desenvolvido. Foi lá nos anos de 2014. A gente fez uma aplicação em mineração de ferro bastante interessante. Ele tem um sensor que identifica quando a correia, especialmente muitas vezes em porto, por exemplo, a correia precisa ficar ligada direto, mesmo que ela não esteja carregando o material, enquanto tem alguma movimentação ali. Agora, por que a gente precisa deixar a lâmina acionada por todo esse momento, gastando à toa? Então, o que a gente faz? Tem um sensor. Quando tem material, ele aciona os raspadores pneumaticamente. Quando não tem, ele desaciona e preserva a vida útil da correia, preserva a vida útil da lâmina e garante menor consumo de energia elétrica pelo transportador. Esse foi o primeiro modelo feito lá em 2014, que funciona muito bem, mas a gente já tem um upgrade. Olha a diferença de tamanho. A gente conseguiu colocar todo esse sistema de compressor dentro de um único painel. Então, vale a pena também, se vocês... Isso aqui para um sistema, para tirar gente de campo, para conseguir dar segurança no trabalho dos operadores. Esse, aliado ao indicador de posição, fica um sistema praticamente standalone, sozinho. Então, se nós relembrarmos tudo que nós falamos, os requisitos básicos para se escolher um sistema de limpeza adequado, as expectativas, como calcular a eficiência, como as emendas afetam a limpeza e essas revelações sobre a limpeza de correia com os nossos casos de sucesso, entre tantos outros aí. Gente, mais importante, contem conosco. Não tenham medo, não tenham dúvida, não existe dúvida tola. Pergunta pra gente. Lembre-se, o sistema de limpeza não é sempre o vilão. A maioria das vezes não é ele. Mas, para isso, contem com a gente. Vocês sabem que a gente está há mais de 75 anos no mundo todo, há mais de 30 anos no Brasil, e o mais importante, soluções completas e personalizadas, porque cada um dos nossos clientes e parceiros precisa. Então, aqui nós temos, mais uma vez, o QR Code. Apontem aí a câmera do celular, e isso vai levar vocês para o nosso blog para fazer o download gratuito dos 2 livros. Vou dar aí, contar até 10 para que vocês possam apontar a câmera do celular e serem direcionados ao nosso blog. Caso alguém não tenha conseguido, na apresentação que vai ser enviada a vocês tem o QR. Se não, vocês têm também como acessar a gente. Mais uma vez, se vocês apontarem a câmera do celular aqui, vai salvar direto no contato de vocês o contato da nossa Lidiane, que abriu aqui a nossa apresentação. A gerente de marketing aqui da Martin Brasil, ou também tem aqui, pelo e-mail br_marketing@martin-eng.com, ou o telefone 19 981818209. Entre em contato com a gente, deixa a gente ajudar vocês a ter o seu sistema, o seu transporte de material a granel mais limpo, seguro e produtivo.